maior arregada da história do futebol brasileiro. E se isso realmente acontecer, não vai ter clima para esses jogadores mais, não vai ter. Eu não vou querer, eu falo por mim, eu não vou querer 80% desses jogadores, eu não vou conseguir ver. Se o Botafogo não for campeão, cara, eu não vou conseguir ver esses mesmos jogadores no ano que vem, cara. Eu não vou esquecer. Eu vou olhar para eles e vou lembrar da regada, da pipocada que eles cometeram. Escolhidos do mais tradicional. Tudo bem, pessoal? Vamos falar de Botafogo como a gente faz todos os dias aqui nesse canal, com 2 conteúdos diários falando somente sobre Botafogo e nada além disso. E vamos falar, pessoal, sobre Vasco e Botafogo. Segunda-feira agora, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário, às 7 horas da noite. Deixa o like e se inscreve no canal. A torcida do Vasco estará, obviamente, lotando São Januário, fazendo aquela pressão, fazendo do São Januário um caldeirão. Mas a torcida do Botafogo também estará presente, com a sua carga de visitantes, 5% somente, por recomendação da Polícia Militar, aquela historinha de sempre. Mas é um jogo fora de casa e assim como a torcida do Botafogo já fez, várias vezes nesse campeonato. Na verdade, todas as rodadas desse campeonato, seja em casa, lotando o Newton Santos, seja em qualquer outro canto do Brasil, no Nordeste, no Sul, no Norte, no Centro-Oeste, esgotando a sua carga de visitantes, seja onde for, a torcida do Botafogo é nacional. Ninguém merece tanto conquistar esse título, gritar campeão no final dessa temporada do que a torcida do Botafogo. Ninguém mais que a torcida do Botafogo merece. Os jogadores vão e vêm. Mas a torcida do Botafogo fica. O Botafogo fica. É questão de escolha, pessoal, porque eu penso o seguinte: nada, nem arbitragem, nem CBF é capaz de tirar esse título do Botafogo. Não é, eu já venho falando aqui nesse canal há muito tempo. Só os jogadores, só o campo e bola é capaz. Mediante a gordura que criou esses 13 pontos de distância para o segundo colocado, o primeiro turno avassalador. Isso é questão de escolha. É questão de escolha. Eles têm 2 escolhas. Ou eles escolhem escrever uma história de superação de dificuldade, de volta por cima, conquistando o título no final, ou eles escolhem escrever uma história de pipocada, de paçocada, de frouxidão. É simples assim, porque não é a arbitragem e nem a CBF que perde gol de cara a cara pro goleiro. Não é a arbitragem nem a CBF que faz faltas completamente desnecessárias para expulsão. Não é a CBF que comete falhas absurdas de posicionamento. Não é a CBF na arbitragem que vê o jogador adversário driblar e não fazer nada, e assiste o adversário jogar e não faz nada, e não faz uma falta, e não para a jogada. Não é a CBF arbitragem que assiste passivamente o time adversário comandar o jogo. Não é a CBF que dá um apagão dentro de campo, cara. Não é. Então, pessoal, a gente vai continuar torcendo, apoiando, cobrando o que precisar ser cobrado, mas a nossa parte a gente está fazendo e vai continuar fazendo, como torcedores. Mas são jogadores que escolhem. Capacidade eles têm. Dinheiro, salário em dia, eles têm. Estrutura, eles também têm. Agora é a parte deles que precisa ser feita. Vamos falar da arbitragem, O nosso queridíssimo Leandro Pedro Voaden será o árbitro que irá apitar essa partida. O operador do VAR será Wagner Huey. E falando de arbitragem, pessoal, é interessante como o Braulio da Silva Machado, aquele árbitro que apitou esse último jogo, Botafogo e Palmeiras, ele
ele segue sendo prestigiado pela arbitragem, né, pela comissão de arbitragem, pela CBF, e está escalado para apitar o jogo Grêmio-Bahia no próximo sábado, né? E aquela historinha, né, de suspensão por um ano, não vai acontecer. Não vai acontecer. E é isso aí, pessoal. É contra tudo e contra todos, sim. Contra a CBF, contra a arbitragem. Mas, como eu falei, o Botafogo tem ele próprio como adversário. Então ele tem que se superar, se vencer. Vencendo a si mesmo, isso eu falo campo e bola, jogadores, vencendo a si mesmo, ele consegue vencer a arbitragem do CBF. Então, nesse último jogo, como exemplo, a expulsão do Adrielson foi injusta? Foi. A arbitragem prejudicou? O Braulio da Silva Machado prejudicou? Com certeza, pessoal. Influenciou no resultado? De certa forma. Mas mesmo vencendo por 3-0, já no início do segundo tempo, o Botafogo já era um time passivo. Já era um time que só assistia o Palmeiras jogar. Já era um time que estava rendido em campo. E até que o Palmeiras faz o primeiro gol, 3-1, e isso já acende um pouco, né, a motivação dos jogadores do Palmeiras. E aí, o Adrielson é expulso injustamente. Mas, cara, isso não teria que ser suficiente para o Botafogo tomar aquela virada que tomou. O que aconteceu no segundo tempo foi desastroso, foi ridículo da parte do time, dos jogadores. E é isso que a gente não pode continuar vendo nessa reta final do campeonato. Temos que ver outra postura nesse jogo contra o Vasco e só a vitória interessa. O Botafogo tem que vencer o Vasco. O Palmeiras, ele recebe em casa o Atlético Paranaense. O Palmeiras pode vencer o Atlético Paranaense? Pode. Eu não vou dizer que a gente vai continuar líder porque o Palmeiras vai perder para o Atlético Paranaense. Quem garante? O Botafogo tem que fazer a sua parte, cara. Se o Palmeiras vence o Atlético Paranaense, faz 3 pontos, aí o Botafogo não vai vencer o Vasco, o Palmeiras alcança o Botafogo. E aí vai ser um campeonato que desnecessariamente desesperador. Então, rapaziada, a campanha do Vasco e do Botafogo, né, entrando um pouco nas estatísticas desses dois times, os dois vêm de, nas últimas 5 partidas, de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, né? Botafogo e Vasco. Eles têm o mesmo desempenho nos últimos 5 jogos. E o Botafogo, cara, diferente do Vasco, que vem fazendo um ótimo segundo turno, o Botafogo vem fazendo um segundo turno de zona de rebaixamento. O Botafogo, no segundo turno, ele é o 16º. E nos últimos 5 jogos entre os dois, né, no confronto direto, o Botafogo tem 4 vitórias e 1 derrota. A última vitória do Botafogo foi no primeiro turno, vitória por 2-0 no Newton Santos, um ótimo jogo do Botafogo. O Botafogo dominou o jogo inteiro, poderia ter sido até mais. Então vamos falar, pessoal, das prováveis escalações, né, dos retornos e da ausência dos dois times, começando pelo Vasco. O Vasco terá o retorno do Jair, do Verratti e provavelmente do Rossi, né, para essa partida. O Jair e o Verratti estarão à disposição do Vasco após cumprirem suspensão automática na última rodada. O Verratti tomou cartão vermelho e o Jair tomou o terceiro cartão amarelo, mas ambos voltam nesse jogo contra o Botafogo. Rossi, que estava lesionado, também volta e provavelmente estará, né, no banco de reservas para esse jogo, já está recuperado de uma lesão na coxa direita. E a provável escalação do Botafogo, pessoal? O Botafogo ele deve começar com o Lucas Perry, de Plácido. A dupla de zaga será a reserva, né? Não teremos nem o Adrielson nem o Cuesta. O Adrielson foi expulso na última partida e o Cuesta tomou o terceiro cartão amarelo. Então a dupla de zaga provavelmente será composta por Sampaio e Bastos. Na lateral esquerda provavelmente teremos o Marçal, né, como titular, embora, na minha opinião, o titular deveria ser o Hugo. O Marçal vem apresentando muita queda de rendimento nessas últimas rodadas, mas não acho que eu não acredito que o Lúcio Flávio ele vai deixar o Marçal no banco, né? O Lúcio Flávio não vai querer manter, né, os medalhões no banco nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Ele não vai ter essa ousadia, não vai.
E no meio, provavelmente, o Lúcio Flávio ele deve começar com Danilo Barbosa, Titi e Eduardo. Marlon Freitas tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Palmeiras e está suspenso. Mas vamos ver, né, o que o Lúcio Flávio vai optar. Ele pode também optar pelo Gabriel Pires ao invés do Danilo Barbosa, né, recuando o Titi para primeiro volante e o Gabriel Pires como segundo volante. Mas na minha opinião, ele deveria colocar o Danilo Barbosa, né, para manter ele uma pegada no meio campo, uma velocidade de marcação, né, no meio campo. O Danilo Barbosa é um jogador que ele tem uma certa qualidade, né, na marcação e com a bola no pé ele também tem qualidade. Então ele deveria colocar o Danilo, né, o Tietê como segundo volante e manter, né, o Eduardo como titular. E na frente, ponta direita, Júnior Santos, né, não foi nada demais aquela dor que ele sentiu no último jogo contra o Palmeiras, que ele saiu ali preocupando, né? Mas ao que tudo indica foi somente câimbras na ponta esquerda. Vitor Sá na frente de Tiquinho Soares. Agora, pessoal, sempre aqui no canal eu falo a mesma coisa nos vídeos pré-jogo, né? Que eu falo. Cara, tem que ter concentração, tem que ter foco, tem que estar ligado o tempo todo, não pode se assentar acima do placar. Eu sempre falo isso, cara. E foi tudo que a gente não viu nesse segundo tempo contra o Palmeiras. Se a gente viu tudo isso no primeiro tempo, a gente não viu no segundo tempo. Então o Botafogo foi do céu, um primeiro tempo, o melhor primeiro tempo que eu já tinha visto, né, de um jogo do Botafogo, nessa era SAF, né? Excelente, cara, perfeito. E no segundo tempo, desastroso, desastroso. Parece que um outro time entrou. Parece que não foi Botafogo do primeiro tempo que entrou. Parece que era outro time. Era um time de Série C, cara. Sem qualidade, assistindo o time adversário jogar. Apático, cara, entregue. Botafogo estava entregue no segundo tempo. Então, pessoal, não adianta ficar falando aqui, né? Tem que ter concentração, vontade, tudo isso a gente sabe que tem que ter. Mas como eu falei, os jogadores não estão apresentando isso nos últimos jogos. E eles têm que readquirir isso. Eles têm que reencontrar isso, cara, essa essência do Botafogo do primeiro turno. E tem que pontuar, pessoal, tem que pontuar. Se o Botafogo continuar nessa, obviamente, né? A consequência será a perda do título, maior arregado da história do futebol brasileiro. E se isso realmente acontecer, não vai ter clima para esses jogadores mais, não vai ter. Eu não vou querer, eu falo por mim, eu não vou querer 80% desses jogadores, eu não vou conseguir ver. Se o Botafogo não for campeão, cara, eu não vou conseguir ver esses mesmos jogadores no ano que vem, cara, eu não vou esquecer. Eu vou olhar para eles e vou lembrar da regada, da pipocada que eles cometeram. Então, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Vou continuar trazendo aqui vídeos, né, atualizações sobre tudo que for acontecendo, né, sobre esse confronto, também novidades do Botafogo. E a gente vai sempre trocando uma ideia aí. Deixa o like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Somos o Botafogo e nada mais.